Eu sempre falo que receber os aplausos antes é pagamento adiantado e aumenta a responsabilidade. Daí tem que entregar. É ou não é, Rogério? Muito bem. Quero dizer que hoje é um dia especial para mim. Estar aqui hoje com vocês é uma sensação muito boa, porque normalmente você estabelece relacionamento com as pessoas de duas formas. O primeiro relacionamento que a gente estabelece é a forma geográfica. Você fica amigo do seu vizinho, você fica amigo da pessoa que estudou com você, porque geograficamente, de alguma forma, você teve aquele contato. E um outro grupo de pessoas que você estabelece relacionamento, que não é geográfico, mas é porque eles acreditam na mesma coisa que você acredita. Não é à toa que tem gente aqui de todas as regiões do Brasil, que tem gente aqui do Paraguai, certamente tem gente aqui de outros países da América do Sul. Não estão aqui por uma questão geográfica. Estão aqui porque acreditam na mesma coisa e querem caminhar para o mesmo lugar. Então, quando você encontra um evento que tem esse tipo de pegada, faz com que a gente se sinta muito mais em casa, porque é justamente isso que a gente vê que tem que caminhar na vida. A gente tem que deixar um legado e as coisas vão avançar. A primeira vez que eu tive a oportunidade de alguma coisa ligada do fora do tradicional, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, é o que vocês vêm tratando ao longo dos últimos anos, mas especialmente no evento, aconteceu comigo há 12 anos atrás um fato que eu queria relembrar aqui. Fazia tempo que eu não lembrava dessa história, mas quando o Rogério fez o convite para falar aqui, eu lembrei justamente dessa história. Eu estava aqui no Mato Grosso do Sul, saindo de Dourados para ir para Niuaque, junto com um pecuarista para fazer consultoria, como a gente fez grande parte da nossa vida, a gente faz até hoje. Faz 20 anos que a gente trabalha medindo propriedade. Então a gente mede propriedade de corte, a gente mede propriedade de abacaxi, a gente mede propriedade de soja, de milho, de café, de arroz, de feijão, de abóbora. Então, todas as propriedades que a gente tem a oportunidade de trabalhar a gestão, naturalmente a gente entra muito forte nas métricas, seja a cultura que for. Muito bem, eu estava indo com esse produtor, seu Lorivaldo Marque, indo para Niuaque, onde fica a fazenda dele, que é a fazenda Sucupira, e toda vez que passava numa área gradeada, ele falava assim, olha, Antônio, que ferida. Né? Daí passava em outra área gradeada, olha, Antônio, que ferida. E eu achava aquilo muito estranho, né? Porque toda vez que passava numa área que foi gradeada, olha, Antônio, que ferida. Olha, Antônio, que ferida. Aí assim, eu, primeira ida na fazenda, né, falei assim, nem perguntei, porque não conseguia, porque não tinha conectado que a ferida era a terra gradeada. Então, quando ele falava ferida, eu olhava, né, e não conseguia ver onde estava a ferida, porque na minha cabeça a terra gradeada não era ferida. Aí nós chegamos na fazenda dele, né, chegamos na Sucupira. Quando entrou na fazenda, eu vi basicamente todos os pastos com muito rebrote de cerrado, muita árvore, muito inso, tudo aquilo. Quando entrei na fazenda, eu falei, danou-se. O que nós vamos gastar de link, de correntão, de herbicida, de inseticida aqui, já era. Essa fazenda vai demorar uns 8 anos para começar a dar lucro, porque a fazenda está muito suja. Né? Aí chega na fazenda. Logo em seguida chega o camarada que é o consultor dele. O consultor dele, Zé Virgílio, chegou e eles começaram a conversar e começaram a chamar o capim de planta exógena. Porque a planta exógena, porque a planta exógena, a planta exógena. Eu falei, Jesus amado, o que é planta exógena? Será que é uma variedade nova, né? A Embrapa lançou agora, que era exógena. Falei, puta merda, o que é isso, né? E falando da planta exógena, vamos andar pela fazenda, né? Aí a gente trombou com uma moita de arranha-gato, né? Aí ele falou pro cara, eu fiquei vendo o que ele ia fazer. Ele falou, olha, pega o coxo, encosta o coxo, põe milho, empurra esse coxo para frente, o boi vai pisar, vai comer, vai pisar, vai comer, vai pisar, vai comer, e nós vamos controlar o arranha-gato. E começou a falar em jardinagem, que ele falou, vou fazer a jardinagem aqui. Resumo da ópera, que quando eu percebi, estava o técnico cronometrando o tempo do besouro rola-bosta para enterrar os estercos, e anotando, né, aquilo tudo. Falando assim, cada planta, o que indicava, cada pássaro, o que indicava. E aquilo eu entrei em desespero total, porque eu não sabia do que eles estavam tratando, o que era aquilo, né? Do que esses caras estão falando. Pelo amor de Deus, né? E aí eu falei, que opinião que eu vou dar aqui? Né? Eu não posso ter opinião nenhuma, fiquei em pânico. Né? Aí eu entendi, porque todo mundo chamava ele de louco, sabe? Aí o cara é louco. Vai perder a fazenda, você vai ver, o cara vai perder a fazenda, não vai poder mais derrubar aquele mato que ele está deixando crescer, vai perder a fazenda, não vai ter mais nada. Bom, as visitas foram avançando, a gente foi começando a implantar os controles financeiros, começar a medir a fazenda.
Aí aconteceram coisas super interessantes, por exemplo, andando pela fazenda, ele falava assim, junto com o consultor e com a peãozada dele, Antônio, ele falava para a equipe dele, esses boi estão azul, não estão? Aí o cara falou, tá azul, esses boi estão azul. Aí eu falei, eu olhava os bois assim, os boi estão azul. Aí você ia ver, por exemplo, a água da fazenda, ele falava, preciso restaurar a camada úmica do solo. Eu falei, Jesus amado, planta exógena, camada úmica do solo. E basicamente, dividiu a fazenda inteira em piquete de 2 hectares, mas não podia ter corredor, porque a forma de restaurar a história da camada úmica era através de fezes e urina. Então, se tivesse corredor, todo o esterco ia ficar no corredor para beber água. Então, ele tinha que pôr água em todos os pastos da fazenda. Para fazer água em todos os pastos, ele usou isopor e coxinha de motor de Opala para fazer a tampa da boia, essas coisas. Então, conseguindo entender o cenário, né, que eu estava metido ali nessa coisa toda. E a história do boi azul. Até teve um dia o Guilherme Liberato, que trabalha com a gente, ele voltou e falou assim, tem que falar uma coisa para você. Eu falei, o que foi? Eu vi o boi azul. Eu falei, não é possível. Né? Mas você consumiu alguma substância antes? Né? Ele falou, não consumi substância antes nenhuma. Né? Então, eu vi o boi azul. Chegou até, num dia que a gente fez uma visita, ele tirar uma estrela do bolso. Uma estrela do bolso. E toda hora a gente ia falar, o grupo ia falar e tirava a estrela do bolso, punha a estrela no bolso. Tirava a estrela do bolso, punha a estrela no bolso. Tirava a estrela do bolso. Aí eu falei, mas, seu Lorival, que estrela é essa que o senhor tira? Ele falou o seguinte, a minha energia está de um jeito hoje, a de vocês está de outro jeito hoje, se eu não usar a estrelinha, vocês vão me dar dor de cabeça. Então, eu estou aqui para não ficar com dor de cabeça. Assim. E podia usar a minha hora que eu tenho para falar inteira, contando só do seu Lorival. Mas aí, o que aconteceu? Passou um ciclo de mensuração, e na hora que a gente analisou o resultado econômico financeiro da fazenda, e a gente tem um ranking, todo ano a gente prepara um ranking. Ranking de agricultura, ranking de pecuária, ranking de agricultura, ranking de pecuária. Né? E é por isso acho que eu fui contratado, porque eu trabalho bastante com agricultura também, porque não vim falar da pecuária naturalmente, né? Só contar dessa história. E primeiro ano do ranking, primeiro ano que ele entrou no ranking, primeiro colocado. Segundo ano do ranking, segundo colocado. Porque o daquele primeiro ano do ranking teve um resultado específico muito bom, né? Que inclusive foi o Júlio que está aqui, né? Que foi o primeiro colocado do ranking naquele ano, e o seu Lorival por segundo. Terceiro ano do ranking, o cara voltou a ser primeiro. Em 3 anos de mensuração, num N, que naquele momento a gente tinha 200 fazendas, ele foi ou o primeiro ou o segundo colocado em rentabilidade. Aí eu pergunto, quem que é louco? Porque rasgar dinheiro ele não rasga. Porque se no meio de 200 fazendas, ele é primeiro ou segundo colocado, e aí depois que ele passou 3 anos de medição, ele falou, Antônio, entendi, acho que eu estou no caminho certo, né? Eu falei, 3 anos seguidos, porque é muito raro a mesma propriedade ficar 3 anos seguidos entre os 3 primeiros colocados, porque as coisas mudam muito. E ele ficou os 3 anos seguidos entre os 3 primeiros colocados. Então, a partir daquele momento, a gente começou a entender que existe algo diferente, porém, muito mais complicado do que o modelo tradicional. Tanto que, ali eu percebi que, além de tudo isso, é o estilo de vida, não é um negócio apenas, é um estilo de vida. Muito bem, os anos se passaram, né? Ficou essa história e mais outras coisas sobre esse assunto mesmo, e a gente começa a se deparar com novas conversas, especialmente em casa, porque eu sou sobrinho de um produtor que acredita, que trabalha, que faz o biológico, e de repente o assunto começa a aparecer palavra nova de novo, né? Então, pó de rocha, vai usar o fungo, a bactéria, vai preparar na fazenda, vai fazer on-farming, volta de novo mesmo sempre. Pelo menos on-farming é mais legal do que planta exógena, né? Fica mais galã, pelo menos. Né? Então, mas assim, volta esse discurso, para entender assim, que discurso é esse? E, naturalmente, a gente mede bastante fazenda. A gente tem mais de 200 mil hectares de planta do modelo que eu posso, não sei se eu chamo de convencional, eu vou chamar de modelo convencional, mas que é o modelo que a gente sempre mede. Então, a gente sabe o que gasta, a gente sabe o que produz, a gente sabe quanto sobra hoje, quanto sobrou no passado, quanto sobrou no retrasado. Como funciona isso? Né? Então, a gente entende essas mudanças e são os números que eu vou trazer para vocês aqui. Mas a gente realmente percebeu, ao longo desse processo todo, que surge algo novo, que de fato entrega algo que a gente já não estava mais acostumado dentro da agricultura.
Porém, apesar de a gente ter 200 e tantos mil hectares de fazendas de agricultura ultracontroladas, a gente tem pouquíssimas propriedades que usam esse modelo para que a gente possa chegar aqui e falar, estou falando de 300 mil hectares, de 500 mil hectares, de 100 mil hectares, que seja de 30 mil hectares. Né? Porém, eu consegui chegar em alguns números usando os nossos, mas tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje só foi possível porque eu tive um apoio muito sincero e muito profundo de uma série de pessoas que me forneceram dados, me forneceram opinião, abriram o livro da fazenda e falaram assim para mim, Antônio, o livro está aberto, pode falar. Porque a minha pergunta é, mas eu posso falar disso tudo? Né? E aí essas pessoas que eu queria rapidamente nominar aqui, que foram as pessoas que sem elas a qualidade da minha apresentação seria muito baixa, e agora eu estou muito feliz que a gente teve acesso, mesmo a gente não atendendo sistematicamente essas fazendas ainda, a gente conseguiu ter acesso a esses números, mas eu queria as pessoas, o Adriano, Stafalto R, o Eduardo Jacinto, o Eduardo Martins, o Flávio Vilera da Moreira Salles, o Guilherme Liberato, os dados do IFAG que foram importantes, o Júlio Biudes, o Martin, o Narcelos, o Paulo Borges, o Reginaldo Cenoura, o Ricardo Padula, o Rogério Rezende, o Rogério Zarte. Então, assim, a gente teve essa turminha aí, além do Dr. Éder, que a gente também teve a oportunidade de falar, essa turminha que eu fiquei no pé deles ligando. E aí, mas me fale mais sobre o assunto, né? Mas me conte mais sobre o assunto. Você pode mandar a planilha? Então, essa turma foi muito sensível ao tema para que a gente pudesse conduzir. Né? E aí, tem a frase que me acompanhou no WhatsApp durante 3 anos. Em Deus eu acredito, todos os outros devem apresentar os números. Então, essa é a frase, né, que caminhou conosco muitos anos. No WhatsApp, só aparecia em Deus eu acredito, porque a frase ficou grande, então aí o pessoal não conseguia. Eu falei, essa frase não está causando efeito, só apareceu em Deus eu acredito, mas a frase é essa. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui mostre os números. Eu quero ver o número. Eu quero ver o número. Então, esse é o primeiro aspecto, porque o nosso trabalho é um trabalho de métrica. A gente sabe que todos nós temos uma tendência de buscar justificar aquilo que a gente acredita. Mas só através dos números que a gente consegue realmente ter uma convicção plena do que está acontecendo. Então, o primeiro componente que eu queria compartilhar com vocês é essa crença que a gente tem. A segunda é que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, naturalmente, a partir do momento que você vai medindo, você vai conhecendo esses números, você vai conseguindo melhorar todo esse processo. Quem não mede, não tem nada. Assim. Quem não mede, não tem nada. Não há possibilidade alguma de você liderar um negócio sem número. Até porque o papel de qualquer liderança é analisar número e tomar decisão. Analisar número e tomar decisão. Concordam comigo? O papel da liderança é analisar número e tomar decisão. Quando eu falo analisar, mostrar o caminho, analisar número e tomar decisão. E uma terceira frase que eu tenho usado muito, nem pedi autorização para usar, mas que essa, acho que ela faz, talvez, essa terceira frase é a mais forte de todas, que fez, acho que todo mundo estivesse aqui. Vá atrás das soluções, os problemas vêm sozinho. Do Júlio Biudes, é ou não é? Ele falou assim, o seguinte, vai atrás da solução, porque os problemas vêm sozinho. Né? Então, no dia que a gente estava falando sobre o biológico, ele soltou essa frase, vá atrás da solução, porque os problemas vêm sozinho. É ou não é, Júlio? Não é mais ou menos assim? E vocês estão aqui atrás da solução. Por quê? Porque os problemas sempre vêm sozinho. É, não? Então vai atrás da solução que o problema vem sozinho. Então nós estamos aqui para buscar a solução. Né? O grande ponto, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês aqui, que a gente tem é uma pessoa que está sempre tá na moda, especialmente agora, que é o Olavo de Carvalho, né? Que é o guru da direita, que encrenca com a direita, encrenca com a esquerda, encrenca com ele mesmo, encrenca. Né? Mas esse cara é um cara que, de alguma forma, o Olavo de Carvalho é um camarada assim, que realmente é uma oposição dele. E ele escreveu um livro, vários, né? Mas um deles é qual o mínimo que você deve precisar saber para não ser um idiota. Então, assim, o livro dele é o mínimo que você tem que saber para não ser um idiota. E aí, quando você começa a ler o livro dele, apareceu um camarada, num dos primeiros artigos, que é uma sequência de artigo, que chama Frankel. Esse cara falou o seguinte, nesse primeiro
no livro do Olavo de Carvalho, nos primeiros artigos, que o sentido da vida reside em encontrar um propósito e em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Assim, tendo claro um porquê, podemos enfrentar o como. Em síntese de todo o artigo desse camarada, que está num dos livros do Olavo de Carvalho, se você tiver um motivo para acordar de manhã, se você tiver um propósito que inspire a sua vida, você tem uma chance muito grande de ser mais feliz. E por que eu trouxe isso logo no começo da apresentação? Porque nesse momento, é a última hora que eu falo em propósito, é a última hora que eu falo de deixar o mundo melhor que recebeu, é a última hora que eu falo em harmonia. Porque eu sei que quando você vai falar de um sistema sustentável, você tem um fundamento muito profundo para falar de todas as coisas que a sustentabilidade, ou que o pensamento sustentável, ou que seja o biológico, traz à nossa vida. Por quê? Porque se você usa essa forma de trabalho, você vai deixar o mundo melhor que você recebeu. Você vai produzir a comida que você quer comer. Concorda comigo que é assim que funciona? Tenho certeza que todos os palestrantes vieram aqui, apresentaram números, sempre muito carregados de propósito, carregados de paixão, carregados do motivo de vida por fazer isso. Não é só pelo dinheiro. E pelo contrário, o dinheiro é consequência quando você conversa com essa turma. E por que eu quero falar isso agora no começo? Porque daqui para frente, esquece isso aí. Eu quero falar de negócio. Daqui para frente eu quero saber o seguinte, tudo bem. Esse negócio dá dinheiro? Esse negócio não dá dinheiro? Qual o tamanho do risco que eu estou exposto? Quanto que me sobra nesse processo? O que muda na minha gestão? Reconheço, como o Rogério muito bem sabe no encontro que a gente teve no Mato Grosso, no Vale do Araguaia, sou um grande entusiasta de tudo isso. Claro que quando você conversa com os mais entusiastas, assusta um pouco, né? Assim, quem é de fora assusta um pouco, né? Mas não tem como você não ser entusiasta. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar daqui para frente, eu isolei completamente qualquer motivação ligada à inspiração e à minha vontade de querer que isso cresça. Entendeu? Essa é a pegada. Reconheço que isso é importante, reconheço que isso é o fundamento principal. Sei que ao longo das palestras todo mundo manifestou isso, mas o painel de hoje, as 3 palestras, vão tratar do outro aspecto, do aspecto negócio. Estamos juntos, pessoal? Então, vamos falar do negócio. Então, eu não vou sem paixão aí na história toda. Muito bem. Quando eu olho para um negócio, o negócio ele é sempre consequência, o sucesso econômico de um negócio, ele é sempre consequência de 5 aspectos. O primeiro aspecto que é consequência é o aspecto finança. O aspecto finança é o seguinte, precisa entregar resultado. E ponto final. Se o negócio não entregar resultado, ele não é um negócio. Mesmo quem está no terceiro setor, que está numa ONG, ou seja, o que for, precisa entregar resultado. Que pode ser pessoas engajadas, pessoas que foram salvas. Mas aqui, o resultado que eu estou colocando é dinheiro. Você está trabalhando, você está se expondo a risco. Esse risco pode ser maior ou menor. Quanto maior a exposição a risco, maior deve ser o retorno. Então, no final das contas, um primeiro aspecto é o aspecto financeiro e o aspecto econômico. São 2 coisas distintas. O aspecto econômico é a capacidade que o negócio tem de gerar resultado, e o aspecto financeiro é o caixa em si, onde a linha da receita, na nossa opinião, deve ser sempre acima da linha da despesa. Porque existem análises, especialmente análises contábeis tradicionais, que o negócio no papel pode ter gerado lucro, por conta de depreciação incentivada acelerada, por conta de custo de oportunidade XY, por conta de taxa de depreciação, mas quando você olha o caixa do negócio, o caixa está negativo. Só que a gente não paga a conta com lucro, você paga a conta com caixa, não com lucro contábil, concordam? Então, todas as análises que eu vou apresentar para vocês são análises de caixa. De caixa, porque a gente acredita que o caixa é soberano, que o caixa é o poderoso chefão. Então, nesse aspecto, a visão financeira é caixa. Gera caixa para eu comprar outra área? Gera caixa para eu expandir? Gera caixa para eu ter segurança financeira? A questão é sempre essa. Apesar disso ser muito criticado muitas vezes, quem é da produção sabe da importância de capacidade de geração de caixa. Então, o primeiro aspecto do negócio
precisa ser analisado é a capacidade de geração de caixa que ele tem. O segundo aspecto fundamental é que essa geração de caixa ela é sempre consequência da produção ou da operação. E ao contrário do que muitas vezes acontece no comércio, quero perguntar para vocês, vocês conhecem alguma propriedade rentável sendo extremamente bagunçada? Falar, eu conheço, a super bagunçada rentável. Se ela é bagunçada no controle, ela é bagunçada na programação, ela é bagunçada na execução, ela é bagunçada em tudo, concordam? A produção agropecuária é um processo fabril. Então, a operação, uma linha de produção, que é a produção agrícola, ela exige o máximo de organização e disciplina, e isso que eu chamo de operação. Ou seja, as coisas precisam acontecer como devem acontecer, e eu preciso produzir ou colher aquilo mais próximo possível do que eu planejei. Então, a operação impecável que sustenta o resultado financeiro. Muito bem, mas para que essa operação aconteça, eu preciso de uma outra coisa. Gente. É ou não é? Gente. Esses dias eu tive um encontro com vários agrônomos de uma cooperativa da cidade que eu moro, e perguntei assim, quem fez agronomia porque gosta de gente, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Quem fez agronomia porque gosta de planta? Eu falei, gente, fizeram o curso errado. Você tinha, naturalmente, assim, você tinha que ter feito psicologia junto com a agronomia. Porque no final, peguei os agrônomos mais velhos, né? O êxito do teu trabalho está mais ligado a fundamento agronômico ou está mais ligado a gente? Quando peguei os velhos. Ele falou 100% gente. 100% gente. Porque quando o veneneiro fala assim, vou fazer só para o senhor ver que vai dar errado. Né? Qual a chance que vai dar certo? Então, no final, dentro desse contexto como um todo, eu preciso de gente. E vou falar mais ainda. No conceito sustentável, não é qualquer um. Mas não é qualquer um mesmo. Esse camarada tem que ter mais um olho na testa para poder trabalhar com esse negócio. É ou não é? Porque no final das contas, ele precisa ter um entendimento, uma sensibilidade. Então, o tipo de gente que vocês têm que ter trabalhando com vocês, não é o tipo de gente que o outro povo tem. E eu não posso ignorar isso dentro de um processo de gestão, porque eu preciso de gente que realmente esteja conectada a esse fundamento. Então, se eu tenho um alvo financeiro, se eu entendo que o processo de produção ele é o que sustenta o financeiro. O processo de produção é executado por pessoas, que nesse caso precisa do terceiro olho. Né? Eu preciso ter gestão, e fazer gestão é fazer de tudo para bater meta. Acompanhar se está acontecendo o que era para acontecer. E por último, e principalmente no caso de quem trabalha agricultura sustentável, eu preciso ter uma cultura forte. Que cultura é isso? Não é a planta forte, não é a cultura do soja ou do milho forte. Também. Mas aqui a cultura é a personalidade da fazenda, é o jeito de fazer na fazenda, são os valores da fazenda, que eu chamo de cultura forte. Cultura forte é aquela que quando o dono da fazenda não está, as coisas acontecem do mesmo jeito. Fazenda de cultura fraca, o dono saiu, tudo desanda. Fazenda de cultura forte, porque os valores são permeados, o dono sai e as coisas continuam muito bem. Às vezes, até quando ele volta, a propriedade está melhor do que quando ele saiu. Né? Então, estão entendendo que o processo, quando você analisa um processo completo, você tem que se preocupar com 5 coisas. Então, aqui, o grande convite à reflexão é finança, produção, gente, gestão e cultura. Quando a gente for entrar em cada um dos itens, mas principalmente o finança, tem uma série de elementos de desembolso que a gente chama, que grande parte dos agricultores não leva em consideração. E eles representam 30% do total. Porque normalmente as contas mais fáceis é quando você tem insumos e diesel. Mas insumos e diesel é só uma parte da história. Tem uma parte muito importante além dessa. Né? Mas nesse contexto como um todo de gestão, a gente precisa ter o que é o fundamental na vida de todo mundo que está aqui, que é o norte. Norte. O papel de uma liderança é sempre definir um caminho e criar condição para o caminho ser percorrido. Quando você pensa o aspecto de gestão em si, e você vai falar do norte, esse ano aconteceu uma coisa muito interessante. Lembramos muito bem desse camarada, é ou não é? No dia 20 de julho, né, no mês passado, um sábado, completou 50 anos de quê? Quem lembra?
que o homem pisou na Lua. É ou não é? A gente só tem agricultura de precisão porque o homem pisou na Lua. É ou não é? Só tem GPS, só tem aquele monte de software com os tratores andando para lá e para cá, piscando as luzinhas, porque o homem pisou na Lua. E mais um monte de coisa. A gente só consegue fritar o ovo sem grudar porque o homem pisou na Lua. É ou não é? Porque senão não teria o teflon, não sei o quê. Então só tem isso do homem pisou na Lua. Mas o que tem a ver o homem de ter pisado na Lua com a gente falar de custo de produção em sistemas sustentáveis e gestão? Tem a ver com um discurso. Um discurso. Ao longo desses anos, eu sempre busquei formas de simplificar as coisas. E agora, com a comemoração dos 50 anos do homem pisar na Lua, eu ouvi pelo menos umas 5 vezes o discurso desse cara. O cara fez um discurso em 1961. Ou seja, 8 ou 9 anos antes do camarada pisar na Lua. Praticamente 9 anos antes do homem pisar na Lua. Olha qual foi o discurso desse cara. Ele falou assim: acredito que nós devemos nos unir para mandar o homem para a Lua e trazê-lo de volta até o final da década. E ainda faz um complemento. Não vai ser barato e não vai ser fácil. Inclusive, nós estamos fazendo isso justamente porque não é fácil. E quando a gente conseguir, nós vamos mudar a história da humanidade. Com uma única frase, ele conseguiu pôr um país inteiro no entorno de um objetivo. Porque ele falou assim: acreditamos que o homem tem que ir para a Lua e voltar. Porque ele não falou assim: tem que mandar o homem para a Lua. Você vai, se der para voltar, você volta. Não é isso. Ele falou: vai e vão trazer você de volta. Né? E não falou assim: um dia eu vou mandar o homem para a Lua. Né? Um dia eu vou mandar o homem para a Lua. Ele falou: vou mandar o homem para a Lua, né? Vou trazer de volta até o final da década. Então, quando você pensa no conceito da gestão, ele uniu as pessoas em torno do objetivo. Uniu ou não uniu? Acreditamos que nós, todo mundo está aqui, temos que mandar uma para a Lua. E que ele tem que ir e voltar vivo, né? E tem que ser até o final da década. Porque meta sem data não serve para nada. E falou que vai ser difícil. Mas nós vamos mudar a história da humanidade. Então, quando você pensa nessa frase e traz para dentro de uma fazenda de agricultura, ela reúne muito bem o que nós temos. Que unir todas as pessoas que trabalham conosco para um objetivo único. E esse objetivo único é o teu alvo central de resultado em sacas por hectare que sobraram. Acredito que nós devemos produzir soja para sobrar no mínimo 12 sacas por hectare. E esse resultado tem que acontecer já na próxima safra. Não vai ser fácil, mas quando a gente conseguir, a gente vai ter um êxito de crescimento, vai ser bom para a fazenda, vai ser bom para vocês, e amanhã nós vamos estar melhor do que hoje. Falei que é na próxima safra, falei que é 12 sacos, falei que talvez não fosse fácil, até nesse modelo. Eu vou mostrar os números do nosso escritório para vocês. 12 sacos, 12 sacos. Nunca vi 12 sacos. Na média, nunca vi 12 sacos. Já vi 20 em uma fazenda. Já 22 em uma outra propriedade. Mas você pegar a média de todas as propriedades, 100 propriedades que nós medimos, nunca vi 12 sacos. Então, você vai falar que 12 sacos é fácil? Não sei. Para mim, não é. Para os nossos clientes, definitivamente não é. Sobrar 12 sacos líquido. Então, esse é o ponto do norte. Mas quando eu estabeleço um norte, que aí vem para onde você está trabalhando, porque o mundo tira nosso foco completamente. Por que eu estou falando disso aqui? Porque a chance de você perder o teu foco é muito grande, porque empreendedor é sempre muito criativo, não é? Vocês concordam que empreendedor é criativo? Se o empreendedor é criativo, dificilmente ele consegue manter tanto foco. Quando você tem um sistema de produção tradicional, quantas opções você tem de tratos culturais ou de insumos para fazer a operação de uma fazenda de agricultura tradicional? Pensa, quantos insumos você tem, quantas opções de aplicação você tem. Agora pensa num sistema biológico, quantas opções e combinações você tem? Onde você tem mais combinação? No tradicional ou no biológico? Quantas vezes mais? Incontáveis, porque no biológico é infinitas combinação. É ou não é? Então, no final, você está exposto a uma condição que, por um lado, é muito rica, porque você tem todas as opções do mundo, mas, por outro lado, te traz um baita
de uma necessidade de foco e decisão, concordam? Porque agora eu posso fazer de tudo um pouco. E para quem não tem o norte claro, isso muitas vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, essa é a construção onde a gente até tem, o Daniel está aqui, que é da Agropecuária Roncador, o lema da Roncador é aprender a aprender e aplicar. Aprender a aprender e aplicar. Aprender a aprender e aplicar. Cadê o Daniel que a gente encontrou aí? Não sei se o Daniel está por aqui ainda. Não vou pedir para vir aqui na frente, tá? Fica tranquilo. Né? Então, aprender a aprender e aplicar. Aprender a aprender e aplicar. E o sistema que vocês estão debatendo aqui é justamente o aprender a aprender e aplicar. Aprender a aprender e aplicar. Muito bem, para que isso aconteça, a gente tem que cuidar muito bem com o tema dos pregos da União Soviética. Eu falei, pô, esse cara está louco. Ele não vai falar do custo? Vou falar do custo. Daqui 2 slides. Fica tranquilo, né? Dá um abraço, né? Fica tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas por que só faz sentido eu falar do custo daqui a pouco? Porque ele é inserido como consequência de um contexto e não como causa central. E o que é a história do prego da União Soviética? Os camaradas do partido eram sempre muito contrários a qualquer termo capitalista. Lucro não pode, margem não pode. Entendeu? Termo capitalista na União Soviética não podia, né? Então não pode. E aí eles tiveram que definir uma métrica. Nossa métrica é toneladas de prego. Isso nós vamos medir o desempenho do camarada do partido, líder das nossas fábricas de prego. Quando ele definiu tonelada de prego, o que os camaradas que lideravam as fábricas fizeram? Começaram a produzir prego para dormente de trilho de trem. Por quê? Porque para fazer tonelada de prego é muito mais fácil fazendo os pregos gigantescos, concordam? Então essa foi a métrica. Aí começou a faltar prego para tudo quanto é coisa, porque os caras só produziam prego para dar a tonelagem que eles combinaram. Aí falou, não, para, não é mais tonelada de prego, é quantidade de prego. E aí foi na quantidade de prego, o que começaram a fazer? Fazendo prego minúsculo, taxinha. Por que eu estou colocando isso? Porque se a gente tiver um norte calibrado com a entrega errada, você vai trabalhar igual um louco para entregar aquilo que não era para ser entregue. E aí vem qual é a calibração ou qual é a métrica central que a gente definiu como prioridade. E vou falar para vocês. As fazendas mais rentáveis, prioridade não tem S. Vou repetir. Nas fazendas mais rentáveis, prioridade não tem S. Como assim prioridade não tem S? Eles definiram algo claro, principal e único, e nós estamos trabalhando para isso. Esse ano é isso. Está claro para todo mundo que esse ano é isso? Então, essa prioridade, que claro que você vai depois vestir ela de complementos, mas a prioridade ela é muito clara, então nós não podemos errar a métrica. E quando a gente fala em métrica, na nossa visão, o norte e a prioridade está baseado em 2 entregas. A primeira entrega é resultado pelo que vale o patrimônio, e a segunda entrega é a capacidade de resultado ou de geração de caixa. Eu tenho um patrimônio terra, que pode custar 15, 20, 30, 40 ou 50 mil reais o hectare, não é? Se eu perguntar para vocês, quem está em área que custa menos que 10 mil hectares? O pessoal vai levantar a mão. Quem está em área com menos de 20 mil hectares? Quem está em áreas que a terra vale menos de 30? Quem área está em terra menos que 40? Quem está em área em terra menos de 50? Quem está em área de 80 mil reais o hectare? Tenho certeza que aqui, se a gente dividir de 20 em 20, nós vamos chegar até 100 mil reais por hectare, que é ter o ativo. Na cabeça do investidor, existe um negócio que se chama ROI, que é retorno sobre o investimento. Qual que é o investimento que eu estou buscando? Eu tenho a terra e ela tem que pagar um investimento. Pronto, simples assim. Segundo elemento que complementa o primeiro, qual que é o caixa? Eu sempre brinco assim, quem manda em casa é a mulher, quem manda na propriedade é o caixa. Simples assim. É o caixa, quem manda é o caixa. Qual que é o caixa capaz de ser gerado nessa atividade? E aí, a gente tem um parâmetro que nós escolhemos por uma série de motivos, que são esses aqui. Primeiro parâmetro é pensar de manhã, à tarde e à noite em criar um modelo de negócio na agricultura que entregue pelo menos 3% do meu patrimônio mais as minhas máquinas. Eu sei quanto vale a minha fazenda, sei quanto vale a minha fazenda por área aberta. Quem está no Tocantins tem 35% de reserva, quem está no bioma amazônico lá em cima tem 80% de reserva, quem está na transição tem 50% de reserva, quem está no Mato Grosso do Sul para baixo de São Paulo tem 20% de reserva, então você tem uma área total e uma área produtiva.
eu tenho o valor do meu hectare produtivo, que é a área total da fazenda, dividido pela minha área de produção. Então, eu preciso entregar um percentual disso. Então, cada um tem um valor de terra, como eu já falei, e além do valor de terra, pode fazer a conta. Vocês têm entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por hectare em máquinas. Como assim, Antônio? O que você está falando? Faz a conta. 80% das fazendas que a gente mede tem entre R$ 1.500 e R$ 2.500 imobilizado em máquina por hectare de planta. Se vocês não tivessem no negócio hoje, vocês entrariam? Pergunta dura de responder. Para todo mundo, o pessoal do fundão aí, está tudo bem no fundão? Tranquilo? Beleza? Então, joia. Pessoal, se vocês não tivessem no negócio hoje, vocês entrariam? Se tivesse o dinheiro para comprar, bem lembrado, Ivo. Se você não tivesse, você entraria? E aí, a reflexão é a seguinte. Se você falou não, corre para o espelho. Porque se você falou não, corre para o espelho, por quê? Porque se você está num negócio que você não entraria, alguma mudança deve acontecer. Alguma mudança deve acontecer. E acredito, depois de alguns números que eu vou apresentar para vocês, talvez quem pensou não, falar assim, rapaz, talvez sim, né? Talvez sim. É claro que é uma decisão exclusiva sua, porque o cara vai falar assim, mas se eu vender a fazenda e aplicar não sei das quantas, vai dar tantos reais por mês, tantos por ano. E eu não ganho isso na fazenda. Quem que nunca fez essa conta? É ou não é? Numa referência, especialmente agora, se você tiver um parâmetro de comparação com o investimento e você comprar qualquer título do Tesouro, sabe aquela Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro não sei o quê, que é o investimento mais seguro no Brasil, que são os títulos do Tesouro, o que eles pagam? Eles pagam 3%, um pouco menos ou um pouco mais de acordo com a data do vencimento, mais a inflação medida ou pelo IPCA ou mais a taxa Selic. Inflação está uns 4,5%, Selic caiu para 6%. Então, vamos imaginar, o camarada ele tem 3 que ele recebe de rendimento, mais 6 da Selic. Então, nesse momento, uma decisão de negócio é, vou para o mercado financeiro ou fico na minha operação. 3% mais IPCA. No caso da fazenda, é pelo menos 3%, mais um outro componente que é a valorização do meu imóvel. Em média, se você olhar para o mapa do Brasil, e achar Vilhena, em Rondônia, e fizer um risco em cima de Vilhena de separar o Brasil em dois, de Vilhena para cima, nós temos uma taxa média de valorização superior a 20% ao ano. De Vilhena para baixo, tem uma taxa média próxima a 10%. Quando você faz um cálculo ponderado, você encontra uma taxa média de valorização de 14,3% ao ano. É claro que quanto mais ao sul eu estou em áreas mais valorizadas, eu diminuo essa taxa de valorização. Mas em 100% dos casos, em exceção a terra de campo, que não tem nada a ver com a gente, que é terra lá do Rio Grande do Sul, aquelas terras dos campos do Rio Grande do Sul, que normalmente tem taxa de valorização estabilizada, todo o resto do Brasil tem taxa de valorização superior a 6%. Então eu tenho um negócio que me entrega mais do que 6% pela valorização, e eu, como operador, tenho que pensar de manhã, à tarde e à noite, na minha prioridade, que é entregar 3% pelo menos do que vale minha terra e mais as minhas máquinas. Aí cada um de vocês faz a conta. Se eu tenho que ganhar pelo menos 3% do que vale a terra mais as máquinas, quanto que você tem que ganhar? Quanto tem que sobrar? Porque a pergunta não é quanto você produziu. Prosperar não é produzir mais. Prosperar é ganhar mais do ponto de vista de negócio. Concordam comigo? É ou não é? Não é isso? Isso que é o negócio. Então, prosperar é conseguir entregar para cada um de vocês o teu alvo. Se você, meu amigo, está em Campo Mourão, no norte do Paraná, rapaz, a tua safra, a tua safrinha tem que ser forte, porque você está, moço. Lá, licença, você está em R$150 mil o alqueirinho. Então, se vira. Se vira. E a gente sabe o desafio que é a safrinha. Né? Quem que nunca teve problema com safrinha que atira a primeira pedra? Eu sempre ganhei dinheiro com milho e safrinha. Eu quero ter uma foto e postar no Facebook. Né? Olha, esse cara nunca perdeu dinheiro com safrinha, tirar uma foto com ele. Né? Então, por isso que a gente tem o negócio do boi, né? Que pelo menos R$400 da integração a gente consegue, né? A história do dinheiro do boi, né? Que é R$400 por hectare em média que a gente consegue. Então, nesse caso, o camarada vai ter que operar de uma forma, com uma estratégia, para conquistar esse resultado. Por quê? Porque eu quero olhar para o espelho e falar assim,
mesmo se eu não tivesse no negócio, eu entraria. Por quê? Porque eu ganho mais que o mercado financeiro me paga. Porque eu faço uma coisa que me inspira e faz eu acordar cedo todo dia. E porque eu produzo a comida que eu quero comer. Então, essa é a visão que a gente baseia nos 3%. Tá? Além dos 3%, vem outro alvo que você pode calibrar, e esse é calibrado baseado no 3, mas é pensado de manhã, tarde e à noite num único número. Tem que sobrar 12 sacas. 12 sacas. Por que 12? Porque 1 mais 2 é 3, não tem nada a ver. 12 por quê? Porque, em média, nas fazendas que a gente acompanha, que entregam 3% sobre máquina mais a minha área, representa em torno de 12 sacas. Em algumas áreas vai ser 8, vai ser 6, em outras vão ser 15 e 16. 12 é o número geral. Então, assim, qual é o nosso norte? Pensar de manhã, tarde e à noite em duas coisas. Mais do que 3% do meu patrimônio e mais do que 12 sacas por hectare. Estamos juntos? Esse é o conceito de gestão que a gente acredita. E o caminho técnico, ou o biológico, ou o químico, ou fazer 1 safra, 2 safras, ou até 3 safras, seja o que for, ele é meio e não é fim. As questões técnicas são sempre meio e não são fins. Está claro, quando eu falo que a questão técnica é meio? O que você faz não é fim. Você está usando, está todo mundo aqui nessa sala, mais de 500 pessoas nessa sala. Hoje nós temos quantas pessoas aqui mesmo no evento hoje? Quantas se inscreveram? 600 pessoas mais ou menos? Né? Então, mais de 600 pessoas estão aqui para encontrar um meio que seja melhor do que eu tenho hoje para conquistar um fim, concordo? Meus colegas consultores, agrônomos que estão aqui para conhecer meios para entregar um fim, que é 3% ou 12 sacas. Não é a tecnologia em si, ela vista como meio. E quando você vê uma sala cheia como essa, 600 pessoas discutindo um tema, mostra que vocês não têm a pior coisa que pode existir dentro de um negócio, que é arrogância intelectual. Ao longo desses mais de 20 anos trabalhando com consultoria, era muito fácil ver a capacidade que a fazenda tinha de mudar. Era só medir a arrogância intelectual das pessoas que estavam naquela propriedade. O que eu quero dizer com arrogância intelectual? É achar que só tem vida inteligente no escritório dele. Sabe assim? Se não foi inventado aqui, se não foi eu que dei a ideia, não serve para nada. Aí isso não funciona para nós, e funciona para eles porque eles são grandes. Ah, não, só funciona para eles porque eles são pequenos. Já viram gente assim? Isso não é para nós. Ah, não, Antônio, aqui é diferente. Isso eu chamo de arrogância intelectual. Naturalmente, ninguém fica fora de casa por uma semana, porque a grande maioria viajou para estar aqui, se tivesse arrogância intelectual. Vocês colocaram tempo, colocaram dinheiro para estar aqui. E justamente é a busca desse meio que a gente quer entregar. Quando a gente vai buscar um meio, eu queria retomar um pouco dos números que nós temos. Não é do IBGE, nós não consultamos no site do Ministério da Agricultura, nós pegamos fazendas que nós acompanhamos, que nossa equipe foi, nossa equipe mediu, nossa equipe conciliou Banco Caixa, número nosso. Então, não estou falando que isso é média brasileira, até porque tem fazenda no Paraguai e Bolívia aqui também, então mesmo não poderia ser a média brasileira, né? Mas são as fazendas que nós medimos. E aí eu fiz um overview que eu achei que estava bom dos últimos 6 anos. 6 anos, 6 anos para trás, não precisa ser muito mais, 6 anos. Peguei 6 anos, né? Então, a gente mede fazenda desde 98, mas peguei os últimos 6 anos. Queria mostrar o que a gente mira na produtividade média dessas fazendas. Foi isso aqui, ó. 50, 47, 51, 48, 55, 58, 59. Isso foi nossos clientes, produziram isso. Claro que se eu for pegar máximo, no triênio, safra 12 até safra 14, raramente aparecia fazendas superiores a 60 sacas por hectare. Era raro. Já nesse triênio, 60 sacas por hectare é bastante comum aparecer. Claro que quem está no Mato Grosso do Sul, quem está no norte do Paraná, esse ano, por exemplo, raramente bateram 40. A turma que produziu 63 ano passado, produziu 40 esse ano, ou menos. Né? Foi isso que aconteceu aqui, foi aos 40 e tal. Um camarada está lá, o camarada está na região norte do Mato Grosso, algumas regiões do Pará, aí é outra história, né? Ou em Goiás, mas a gente tem, e naturalmente no final, fazenda de 70, 72 pinta. Mas aqui o conceito não é falar do detalhe, mas falar do todo. Foi isso que aconteceu. 50, 47, a produtividade. E aí, tudo bem, o que vale é quanto produz? O que vale é quanto sobra, não é isso? 3% ou 12 sacos.
Faço tudo o que você quiser, desde que você me entregue 3% ou 12 sacos. Até ganhar um abraço. Né? Então você tem isso aí. E aí, quando você olha para o nível de desembolso, olha isso. 43, 47, 45, 52, 54, 55, 56. E nós que medimos. E alguém pode falar assim, não, Antônio, o meu não passa de 30, 32, é? Você somou mão de obra? Você somou administração? Você somou imposto? Você somou manutenção da fazenda? Você somou o salário da tia que faz o café? Você somou tudo que você saiu do caixa? Nós somamos. E por isso que, já faz 3 anos que passou de 50. Entre nós, você está entrando no negócio, o sarrafo é alto ou não é? 52 sacos de custo. Alguém pode, Antônio, tem arrendamento aí? Não. Acho que todo arrendatário tinha que ir direto para o céu. Sabe? Você é arrendatário? Direto para o céu. Você vai direto para o céu. Você é arrendatário, você vai direto para o céu. Entendeu? Né? Você pode, você não tem. Por quê? Porque se isso é sem o arrendamento, imagina o arrendatário. É ou não é? Imagina a conta dele, Jesus amado. Né? Alguma coisa ele tem de multiplicação dos pães. Né? Alguma coisa que nós não sabemos. O que acontece com esse cara? Né? Porque realmente a conta é duríssima. A conta é duríssima. Nós estamos tratando aqui, claro, só do soja, né? Da cultura do soja, que foi o que eu escolhi para trazer aqui. Né? Mas no final das contas, o cenário é esse. Estamos juntos, pessoal? Entendeu? Tá. Como eu diria, tranquilopá? Não é pôr problema? Então, beleza. Teve festa ontem. Eu achei isso meio jururu, especialmente o povo do fundão. Eu cheguei tarde, se eu soubesse, eu tinha ido direto encontrar com vocês. Né? Estão ouvindo bem aí no fundo? Beleza? Então, joia. Próxima vez vocês convidam para a festa, que eu quero ir onde vocês foram. Né? Tá bom? Então, vamos lá. E aí, no final das contas, que o que importa é o que sobra, né? O que a gente tem? 2013 sobrou 7. 2014 sobrou 0,08 negativo. Depois sobrou 6. Depois sobrou menos 3. Depois sobrou 1. Depois sobrou 9. Na safra passada foi uma alegria total, não é? Todo mundo, vamos aumentar a área, né? E aí, esse ano, sobrou 3 de novo. Isso. Esse foi o que sobrou. Entenderam porque eu falei das 12? Por isso que eu falei das 12. Porque, afinal, em Deus eu acredito, todos os outros têm que me apresentar os números. Então, você tem esse cenário básico aqui. Então, a gente consegue ver, sim, um aumento na produtividade, sim, um aumento nos níveis de custo, e existe uma variação. Tem uma coisa muito importante, que é a análise técnica de risco. O que é um negócio chamado análise técnica de risco? Análise de risco é você estimar qual o coeficiente de variação do resultado. Risco é a variação, a expectativa de variação em relação ao resultado médio. Quando você calcula o risco dessas fazendas, o coeficiente de variação foi 125%, ou seja, o desvio de resultado foi muito maior que a média de resultado. Que numa análise de risco, para o cara decidir plantar ou arrendar, se ele fosse agricultor, o risco que responde é a seguinte pergunta: se você for plantar, você tem que ganhar 1,25 vezes o que você ganha no arrendamento. Pela análise de risco. Por quê? Porque você tem essa análise de resultado. Por quê? Porque você tem um modelo, que é o modelo que nós fazemos até hoje, que é o modelo tradicional, que é o modelo onde você tem uma grande variação de resultado entre os anos. Por quê? Porque você está investindo, você expôs uma produtividade maior. Quando você expôs uma produtividade maior, o teu range fica maior, se der uma variação, você perde. Mas, até aqui eu queria contextualizar isso. Bom, contextualizado isso aqui, já mostrei essa linha, né? A forma com que nós calculamos os custos. Como assim a forma que nós calculamos os custos? A gente separa em 3. Custos diretos da lavoura, custos indiretos da lavoura e os investimentos que aconteceram na fazenda, que na nossa visão são apropriadas no caixa. Porque a nossa visão é baseada em caixa. Como a gente trabalha ao longo dos anos. Né? Eu nem podia chamar de custo, porque custo é custeio mais depreciação de investimento. E a gente tira a depreciação e coloca os próprios investimentos no processo, que a nossa cabeça é caixa. O que tem em cada componente desse aí? Nos custos diretos, a gente tem tudo que é semente e tratamento, todos os defensivos, basicamente os 3 principais, né? Inseticida, herbicida e fungicida, corretivos e fertilizantes, tudo que eu gastei com cobertura de solo. Né? A gente tem, além disso tudo, a gente tem as operações mecanizadas,
onde você tem mecanização e colheita. Mas do ponto de vista de insumo é isso, né? Aí, quando a gente vai para os custos indiretos, eu tenho mão de obra permanente, ou toda a mão de obra que fez o serviço, manutenção, investimento em infraestrutura, porque sempre tem alguma coisa para fazer na fazenda, é ou não é? Então, você vai ter as manutenções e investimentos, todas as despesas administrativas, taxas e impostos. Então, você tem esses dois componentes. Bom, quando a gente vai olhar o número em si, né, aí a gente vai analisar o balanço gerencial dessa última safra. Então, peguei a base integra, estou falando da base integra, depois para poder chegar onde eu quero chegar. E o que a gente entregou esse ano? Para quem está no fundo, talvez fique pequeno, eu vou ler. Em média, as fazendas que nós medimos esse ano, e esse é um número que ainda a gente está recebendo dados, quem for analisar nosso benchmarking, talvez que a gente vai lançar ele em setembro, vai estar um pouquinho diferente desse, porque nem todas as fazendas a gente já está com os dados recebidos, mas já dá um bom tom. Elas tiveram uma receita de 3.876. Produziram, em média, 59,47, as fazendas que eu recebi esse ano, os dados deste ano, né? E venderam, em média, R$ 65,19. Um N bastante interessante foi isso. Muito bem. O que elas gastaram? Então, elas faturaram 3.870 e elas gastaram 3.600. Dos 3.600 que elas gastaram, foi 300 de semente, 600 de corretivo fertilizante, quase 900 de defensivo, 380 de máquina, 254 de colheita, 290 da manutenção da infra da fazenda, quase 400 de mão de obra permanente, 200 de administração, 90 de imposto e mais o famoso outros, que deu mais 200 em média. Ou seja, eu vou explicar um detalhamento maior. Ou seja, tive um resultado de R$ 225 na média, que representa 3,45 sacas por hectare. Devo fazer uma ressalva importante. Nesse mesmo período, em todos os casos, sempre houve fazendas entregando mais do que R$ 1.000 por hectare. Sempre o top 30% entregou mais de R$ 1.000 por hectare. Ou seja, a média foi essa. Mas eu não concluo e não posso concluir que a agricultura foi um mau negócio. Eu posso concluir que a agricultura foi um mau negócio na média, porém, uma parcela de próximo a 30% conseguiram, na verdade, superar R$ 800 por hectare. Tá? Então, esse é o ponto. Muito bem. Quando a gente analisa esse perfil, por que eu quis apresentar esse perfil para vocês? Porque vocês concordam que cada fazenda controla os custos de forma diferente? Tem uns que colocam hora-máquina, tem uns que não coloca só o valor do diesel, manutenção. Tem uns que colocam custo de oportunidade, tem uns que não colocam custo de oportunidade. Tem uns que colocam, por exemplo, as taxas e impostos, tem uns que não colocam as taxas e impostos. Tem um que coloca a mão de obra só da lavoura, tem um que coloca toda a mão de obra. Para poder trazer um número para vocês, eu precisei passar uma régua de correção. Trazer os números que eu recebi das pessoas que nos ajudaram aqui para a mesma base. Muito bem, para chegar na mesma base, o que a gente leu aqui? Que 68% de tudo que a lavoura gastou foi semente, corretivo fertilizante, defensivo, operação e frete. R$ 2.473 foi o que essas fazendas gastaram por hectare na última safra, que do perfil de desembolso foi próximo a 70%. Então, gravem esse número, 70% foi o componente 1 e próximo a 30% foi o componente 2. Ou seja, manutenção, mão de obra, administração, imposto e outros. Então, eu tenho aí 2,5 para arredondar, mais 1.200, onde eu tenho aí 3.650 no meu perfil de desembolso na composição dos meus custos. Beleza? Então, a gente tem aí. Principalmente, algumas coisas merecem destaque, naturalmente, são os defensivos, né, que representam 24% do total, né, e aí, seguindo com 640 de corretivo fertilizante. Beleza? Tamo junto? Se alguém que quiser a apresentação, é só pedir depois para o GAS, que a gente vai poder entregar a apresentação para vocês. Fiquem à vontade. E também fiquem atentos de buscar o nosso benchmarking consolidado de todas as propriedades. Esse é para dar a referência. Pessoal do Fundão, tamo junto? Esse é o cenário tradicional que a gente tem. Muito bem. Quando a gente vai para o coeficiente de variação, que história é essa, coeficiente de variação? A gente calcula a média, calcula o desvio padrão, que é a variação de resultado em relação à média, e divide o desvio pela média. Bom, resumidamente, o que significa isso? Quanto que as fazendas variaram esse componente? Acima de 30 é muito, abaixo de 30 tende a não ser muito.
E olha que interessante esse número que mostra para onde a gente põe o olhar. Quando a gente olha o coeficiente de variação, imposto, administração, mão de obra, manutenção de infraestrutura, né, e operação mecanizada e fertilizante, todos estão acima de 30% de coeficiente de variação. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, afirmar que uma fazenda gasta tanto de fertilizante por hectare. Por quê? Porque o efeito de variação de corretivo fertilizante é de quase 50%. Porque tem gente que gasta muito mais, tem gente que gasta muito menos. Com isso, é uma excelente notícia, especialmente para quem está aqui, que é do gás, que estamos falando assim de imposto, administração, mão de obra e manutenção de infra, que são os componentes de cima, que se você for craque, você consegue gastar R$200 por hectare em mão de obra, enquanto todo mundo gasta 400. Você consegue gastar menos em máquina, menos em administração, menos imposto com a estratégia tributária. Por quê? Quando você tem um alto coeficiente de variação, significa que você tem uma alta oportunidade de fazer diferente do que você faz. Especialmente nesses componentes, que são os componentes indiretos. Mostrando isso, mostra assim como simplesmente falar média é um perigo. Entenderam o que eu quero falar? A média é um perigo. Por quê? Porque assim, aquela história do pé na geladeira e a cabeça no forno. Isso acaba acontecendo aqui. Né? Que é uma boa notícia, porque além de olhar para o biológico, para o herbicida, para o corretivo fertilizante, eu vou olhar para os componentes indiretos, que representam 30% de tudo que eu gasto. Como diz o mais jovem, velho, fique esperto. Porque às vezes você está olhando só para uma coisa e você tem outras aí que representam 30% do teu custo final. Muito bem. Mas e a agricultura sustentável? Que nós estamos aqui faz meia hora esperando você falar e você não falou. Está contando historinha do prego na União Soviética. Tem coisa para fazer, rapaz. Desembucha, né? Claro que eu precisei contextualizar tudo isso, porque eu trago uma calibração. Porque eu não estou falando só de custo, estou falando de gestão. E nessa calibração, que é a agricultura sustentável, a gente começa a entender que existem componentes diretos. E lembrando, pessoal, como cada um controla de um jeito diferente, eu não posso comparar mão de obra com mão de obra. As fazendas que a gente controla é mão de obra com mão de obra. Os dados que a gente recebe fora da nossa plataforma, eu preciso isolar aquilo para poder dar um número na quinta casa da vírgula para vocês. Vamos falar um número que é mais ou menos, depende. Às vezes mais, às vezes menos. Não é isso. Então eu preciso trazer uma correção para dar um número fidedigno, forte, que dê potência para vocês decidirem. Essa que é a ideia. E aí o que a gente separou para isso? Basicamente, eu trabalhei com os equivalentes. O que são equivalentes? Equivalente a defensivo, equivalente a corretivos e fertilizantes e semente. Porque essas três coisas não tem onde eu considero. Vocês concordam comigo? Que eu sempre tenho um posicionamento muito simples. Isso é o quê? Se eu estou falando, por exemplo, de mineralização, muitas vezes, apesar de reconhecer e entender que é o todo que manda, que você faz uma ação para o solo que fortalece a planta, e que vocês estão falando disso, mas eu tomei a liberdade de falar assim, olha, se é elemento mineralizador, se é pó de rocha, essas coisas, e as fazendas que usam também o biológico, usam calcário, alguns fertilizantes também, vai para fertilizante, vai para corretivo fertilizante. Todas as caudas e os tratamentos foi para equivalente defensivo. Estamos juntos? E semente é semente. Semente é tratamento de semente. Né? Apesar do meu amigo Rogério que saiu, está aí. Ele falou um negócio que, quando ele falou, a mesa ficou um silêncio. Ele falou assim, galã daquele jeito, né? Vou produzir minha própria semente. Então, o quê? O que ele falou? Eu falei assim, o que ele falou? Ah, semente, é. Porque o solo vai selecionar a semente. Foi ou não foi? Você lembra o choque que você causou em todo mundo? Falou assim, meu Deus, com aquele silêncio. Mas aqui, essa semente não foi produzida, foi comprada. Só para falar o número, né? Ou ainda não foi produzida, não sei como que fala. Mas ele fala, é um choque, uma bomba atômica atrás da outra, ele soltava na reunião lá. Mas tudo bem. Né? E eu tenho isso. E o que a gente encontrou de resultado? Enquanto a base integra, que são as fazendas que nós acompanhamos, gastou com semente 302, o gás gastou 307. Ou seja, semente foi semente, comprou semente, pagou semente. Não, semente é semente, não tem variação. Beleza? Não é a semente do Rogério ainda, né? Se fosse do Rogério, talvez fosse diferente esse número. Enquanto a nossa turminha gastou 640 com corretivo fertilizante, a turminha do gás gastou 174. Essa foi a conta. Enquanto a minha turminha
gastou 894 em defensivo, a turminha do gás gastou 414. Enquanto a minha turminha gastou 1.800 por hectare nesses 3 componentes, a turminha do gás gastou 894. Esse foi o número. Lembram, o que importa é gastar pouco? Não, o que importa? É quanto sobre, quanto sobra, não é assim? O que importa é quanto sobra, né? Até quando o cara chega e fala assim, produzi 74 sacos, fala, tudo bem, quanto sobrou? Não, tem que ver, está no escritório. Fala, então esquece, não vai falar com você. Não tá tem que ver, está no escritório. Ele calibrou o prego dele para 70 sacos. Tem que ter calibrado para 12. Errou o prego, né? Então, você tem, esse é o panorama básico, tá? Muito bem, pessoal, o que eu preciso colocar? Isso aqui, eu estou comparando 2 coisas que qualquer estatístico que tivesse aqui ia cometer araquiri. Porque assim, não dá para comparar um N de mais de 200 mil hectares com N minúsculo, um N pequeno nesse momento. Isso aqui são sinais vigorosos que existe uma boa notícia. Vocês concordam comigo? Nós estamos falando em 40 fazendas aproximadamente num contexto e 4 fazendas em outro. Uma delas, que é a do Rogério, por exemplo, tem um resultado que foi o melhor resultado histórico que eu já vi numa agricultura. Ele paga arrendamento e sobra mais que 12 sacos. Esse tem que ir para o céu também, principalmente, né, Rogério? Então ele consegue uma coisa. E o maravilhoso, no caso do trabalho dele, que é casa de ferreiro, espeto de aço duplamente inoxidável. É ou não é? Porque assim, se ele defende isso, ele faz. Que é uma coisa maravilhosa, né? Então você tem esse conceito da sobra. Então, eu tenho esse cenário. E que a proposta, inclusive, que a gente falou com o Eduardo Jacinto, cadê o Eduardo Ville por ali? É? Não sei onde o Eduardo está. É? Mas aí, quando a gente falou com o Eduardo, era a gente criar um grupo de pessoas que queiram participar conosco de um programa intensivo de acompanhamento de resultado, de debate de metodologia. A gente usa na pecuária isso, um método que se chama metagerenciamento. O que é metagerenciamento? A gente reúne de 8 a 10 pecuaristas, analisa os números dos pecuaristas e esse grupo discute profundamente como eles estão conseguindo aqueles resultados, por que conseguiram aquele resultado. E vou contar uma coisa para vocês. A gente faz consultoria faz 20 anos, atendendo consultor para consultado. Os grupos de metagerenciamento estão avançando numa velocidade muito maior que o grupo de consultoria. Por quê? Porque você não está discutindo o resultado com o cara. Você está discutindo o resultado com mais 10, com um número na mão, calculado da mesma forma. Então, nesse momento, você tem um grupo de metagerenciamento. Então, acredito, e quem quiser, é só me achar e falar conosco, que a gente está louco para criar um grupo de metagerenciamento, para que vocês possam compartilhar resultado, mas não só compartilhar resultado, compartilhar o como foi feito e o que isso serve para mim ou não, para poder chegar lá. Mas quando você olha isso aqui, é sério ou não é? Entre nós aqui, pessoal, é muito sério ou não é? Ao longo da minha carreira, eu fiz vários planos de economia em fazenda, vários. É sempre muito estressante você economizar. Quem de vocês consegue gastar menos na vida pessoal? Levanta a mão. Se eu precisar gastar 30% menos, eu gasto. Sou um cara simples. Quem consegue gastar menos? Quando a gente fez programas audaciosos de economia, sabe quanto a gente economizou? 6%. A gente trocou a marca do café, mandou a tia da casa da sede embora. Sabe essas coisas? Agora, visitante paga a marmita para almoçar na fazenda. Sabe essas coisas? Puta, chato, né, meu? O senhor tem 12 reais aí para acertar o almoço? Porra! Assim, né? Mas daí, 6% de economia. Aí quando você olha isso, e você fala em 50, velho. 50. Claro que esse 50 é num componente. Esse 50 representa 30 no todo. 30. Se economizar 30%, você não economiza da noite para o dia. Você economiza mudando o processo. Mudando o processo. Porque ninguém economiza 30% com o mesmo processo. É a mesma coisa que querer manter a mesma equipe na fazenda, fazer as mesmas coisas. Aliás, diminuir a equipe pela metade fazendo as mesmas coisas. Não dá. Você tem que mudar o jeito de fazer. Então, isso é muito sério quando você analisa isso aí. E a conta que eu fiz foi basicamente a seguinte. Tem os sinais vigorosos, que você vai gastar R$950 a menos, que é a média do tradicional, que representa, em média, 15 sacos.
Ah, mas produz menos. Os nossos sinais que a gente teve, produziu menos. De 59 para 54. 5 sacas de diferença. Ou seja, eu tenho 15 para produzir menos. Para empatar. Porque eu me exponho a menor risco. Mas eu estou falando, ressalva, eu estou falando dos dados referente a essa safra destas fazendas. Pode ter alguma diferença. Eu entendo que pode ter diferença, mas vocês concordam que isso daqui é uma luz? É um sinal que vocês estão no caminho certo? Isso aqui é um sinal que vocês estão no caminho certo. E quando eu peguei o mesmo componente de custo das fazendas que a gente mediu e simplesmente coloquei a produtividade dessas fazendas, mantive o mesmo valor de venda, apesar de ter sido mais alto, eu penalizei, peguei o mesmo valor de venda que a galera, pus aqui, o mesmo. Mudei só a produtividade dessas fazendas. E mantive todos os custos que não foi semente, fertilizante, defensivo, todo o resto mantive igual. Tá? Mantive assim, imposto, mão de obra, manutenção, máquina, mesmo reconhecendo que talvez vocês possam usar um pouco menos de operação mecanizada. Tá? Mas eu mantive igual. Que resultado eu tive? No primeiro modelo eu tive 3,45 sacas, gastando nesse componente R$ 2.400, lembra R$ 2.400 dos componentes diretos? Aqui eu estou com 1.500, 1.100 mantive os mesmos 1.100 que o povo gasta, chegando num resultado de 810, ou o número lindo, que é acima de 12 sacas líquidas por hectare. Então você passou aí. Nesse modelo, nessas condições. Meus amigos, as premissas e as condições ficaram claras? Tenho discernimento de entender do que eu estou tratando e como eu cheguei nesses números, sem empolgação, fazendo uma leitura transparente. Tá? Então, esse é o ponto mais importante. E aí, o mais legal em tudo isso, quando você vê esse tipo de composição, é que você passa a analisar o grau de risco. Porque quanto maior tua exposição em custo, maior teu risco, não é? Se eu estou gastando R$3.000 por hectare, eu estou exposto a um risco. Se eu estou gastando 2, eu estou exposto a outro risco. Então, assim, tem uma vantagem nessa modalidade, né? Como diriam os mais velhos, ninguém quebra com margem, é ou não é? Margem pequena não quebra ninguém. Não é assim que o velho fala? Margem pequena não quebra ninguém. Então, eu estou falando em margem, o foco é sempre na margem. Quando eu tenho foco na margem, que margem pequena não quebra ninguém, eu vou analisar que minha exposição a risco ela é muito menor, porque é a quantidade investida. E olha que interessante esse número. Eu tenho 1,3 vezes a minha exposição a risco no sistema Integra, que eu vou chamar aqui, por o sistema que nós estamos medindo. Se eu tenho 1,3 vezes mais exposição a risco, quanto que eu tenho que ganhar pelo menos a mais? 1,3 vezes a mais. Pelo menos. Só que a matemática da equação de risco, não vem ao caso agora essa fórmula, mas essa fórmula mostra, que é a forma como a gente calcula risco de entrada em negócio, né, que eu tenho sempre uma taxa esperada de retorno mais o nível de risco. E o nível de risco vai ser, então, o que eu tenho que ganhar no negócio é o que o mercado me paga mais o risco que eu estou expondo, e no caso, aqui é 1,3 vezes, no outro modelo, ou 0,7 no segundo, porque se eu saio de 1,3 para 0,7, diminui minha tendência de resultado, porque eu estou menos exposto a risco. É uma matemática financeira. Então, eu saio de alavancar 1,3 para 0,7 de risco. Por quê? Porque eu estou gastando 70% do que todo mundo gasta. Então, eu reduzi meu risco e eu estou gastando menos. Basicamente, essa é a fórmula do risco, eu já falei bastante disso, para poder chegar numa operação. Então, nesse momento, pessoal, estamos juntos? Ficou claro o número? Vim aqui para deixar o número claro, né? Só que lembram que quando eu vou para a operação, para operacionalizar tudo isso, não é só a conta bonita, 12 sacos. É que para você fazer isso, você tem que ser craque. Que de fato, eu preciso menos de dinheiro, mas eu preciso muito mais de conhecimento. Concorda comigo? Mas muito mais conhecimento. E aí, o principal insumo tudo bem que você vai gastar menos dinheiro, mas você tem que ser muito melhor preparado para conduzir esse ambiente. Porque no outro ambiente eu pego uma listinha e meto o pau na minha listinha. Estou simplificando, que eu sei que não é bem assim, tá? Só simplificando aqui, que está todo mundo aqui no meu barco, né? Então, assim, estou simplificando. Mas nesse momento, tudo que você gasta menos de dinheiro, você multiplica por 10 vezes mais do que você precisa de conhecimento para fazer.
E isso não é um custo econômico, não é um custo financeiro, mas é um investimento que cada um tem que ter para aprender a fazer esse negócio. Porque no final das contas, como disse o Cenoura, como disse o Ricardo Padula, ele falou assim, cara, tem tanta observação, você tem que observar, tem que observar, tem que observar, tem que observar, tem que observar a temperatura, tem que observar o grau de infestação, tem que observar. Falei, rapaz do céu, né? Como que faz isso? Então, assim, esse é o custo que vocês têm, que é aprender a aprender, que é aprender a observar, que é criar um modelo que talvez eu não tenha só lavoura no meu negócio, agora eu tenho uma indústria enfiada no meu negócio. E uma indústria enfiada no negócio, eu tenho outro componente de gestão. Eu estou investindo R$200 por hectare de área de planta em média para montar a minha indústria. E aí eu tenho um componente industrial na minha área. Que claro que a conta matemática é muito fácil, porque 200 conto paga no primeiro ano, vamos imaginar assim, se eu for fazer a minha indústria, nesses parâmetros, R$200 para cada investimento na indústria ou na fábrica, mas quando eu tenho a fábrica, Flávio, né? O Flávio conhece esse projeto muito bem aqui, né? Mas quando eu tenho uma fábrica, né, eu preciso ter uma capacidade de gestão maior ainda. Lembrem que um processo fabril tem que ser impecável. Se o processo fabril não for impecável, você não vai conseguir o resultado que você espera. Ao invés de ter coisa viva, você vai ter coisa morta. É ou não é? E vai jogar água de batata na lavoura. Então, o processo da fábrica precisa ter entendido como um processo fabril. E que vai exigir, mais uma vez, gestão e conhecimento. E assim, é minha hora, estou preparado, vou fazer o que tem que ser feito para isso? É claro que faz todo sentido fazer, mas tudo tem ônus e bônus, já não é? E aí, quase chegando ao final, tem um componente gente. Quando a gente fala em gente, pessoal, eu estou falando em você poder ter equipe treinada, que acredita justamente nisso, para poder inspirar. E como que eu monto uma equipe treinada para fazer isso? Atraindo gente boa para trabalhar comigo, selecionando gente boa e mantendo gente boa. Tem fazenda que a fama é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele nunca vai contratar gente boa, porque a fama é ruim. A fama é muito ruim. Então a gente precisa naturalmente ter esse componente de atrair, selecionar e manter. E salário atrai, o ambiente da fazenda mantém. E as pessoas não querem trabalhar apenas com a fazenda, ela quer trabalhar com o produtor, que trabalhar com ele é bom. Uma vez eu cheguei numa fazenda e falei assim, rapaz, é muito ruim trabalhar aqui. Um dia o salário é pago dia 20, outro dia é pago 25, outro dia é pago dia 30, outro dia é pago dia 5, outro dia é pago 15 do outro mês. As casas chovem dentro. As máquinas quebram sem parar. Nós temos lá o CBT 1090 Motor Packs, é onde que funciona aqui ainda, né? Porque nós sabemos mexer nele, né? Nós sabemos mexer nele. Então assim, você está entendendo o ambiente aí mais ou menos? Mas eu preciso manter. E para eu manter nisso, eu preciso falar dessa história quando eu falo gente. Especialmente para vocês. Existe um negócio chamado grau de maturidade. O que é o grau de maturidade? É a habilidade que uma pessoa tem de desenvolver uma tarefa. Estamos juntos? Tenho 4 graus de maturidade. Maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3, maturidade 4. Maturidade 1, não sabe fazer e não quer fazer. Sabe, arruma um emprego para o sobrinho do fulano, menino bom. Chega lá o camarada arrastando os pés, entendeu? Não sabe fazer, não quer fazer. Maturidade 2, não sabe, mas quer. Maturidade 3, sabe, mas não quer. Famoso bardozão, sabe, pegou barda. Né? Aquele cara, rapaz, isso não vai dar certo aqui. Né? Então, maturidade 4, sabe e quer. Por que é fundamental vocês dominarem isso? Porque vocês estão entrando com algo novo, onde a tua equipe, na síntese, ou é M1, que não sabe e não quer, ou é M2, é ou não é? Não sabe, mas quer. Quando eu estou num processo fabril, que só tem M1 e M2, é um baita desafio, porque eu tenho que pegar o M2 e ensinar para ele se tornar M4. Porque ainda, nesse tipo de agricultura, você não tem muito M3. Porque ou você tem M2, ou você tem M4, ou você tem M1, que não se interessa, não quer saber nesse negócio. Então você saiba que, a partir desse momento, a tua fazenda vai se tornar, tem que se tornar uma escola. Ou sim, tem que se tornar uma escola. Por quê? Porque você está lotado de M2, que não sabe fazer, não entende. Eu tenho infinitas combinações, são mais de 50 combinações que a gente tem de cara. Né? E isso eu falo assim, escreve o nome da bactéria, escreve o nome do fungo aí para mim. Entendeu? Escreve aí, isso é bom. Seleção, escreve o nome do tal fungo. Né?
Duvido que a gente consegue escrever aqueles nomes. Mas voltando aqui, só para quebrar, que já estourei o tempo. Né? Mas aí a gente tem o... Deixa eu parar, eu vou dar risada. Vocês estão dando risada. Vou olhar para cá para não dar risada, para eu estar dando risada. Né? E aí você tem necessariamente que entender que a partir desse momento, você não é mais um produtor apenas. Você é um ensinador, um aprendedor. E aí você tem um ciclo infinito de aprendizado. Porque essas coisas não aprendem em sala de aula. Essas coisas aprende fazendo, medindo, observando e tendo uma nova postura de vida e de trabalho. E essa nova postura de vida, já falamos isso, e essa nova postura de vida e de trabalho vem de um componente de gestão que é acompanhar se está acontecendo aquilo que era para acontecer. Fazer gestão é isso, acompanhar se está acontecendo o que era para acontecer. E para que eu tenha uma boa gestão, eu tenho que estar, para terminar aqui, já terminou o meu tempo, numa cultura forte. O que é a cultura de uma fazenda? É personalidade. E a personalidade vem da onde? Vem dos valores. Uma empresa é uma sequência de valores. Vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente aqui no Mato Grosso do Sul, que o principal valor dele é transparência. Toda vez que ele me liga assim, ô Antônio, bom, seguinte, eu estou no Viva Voz aqui com o Clovenils, pode falar. Ele sempre está no Viva Voz. Porque para ele é importante você entender o que está falando. Né? Tem o cliente que a transparência é tão grande que tirou a porta da sala. Tem o cliente que o principal valor é zelo, que a gente chama de asseio. Né? E aí o valor é tão grande que ele fica enlouquecido se vê alguma coisa fora do asseio, fora do zelo. Desde o zelo do uniforme até o zelo com as máquinas, até o zelo com o barracão. Então, você vai precisar... Opa, obrigado. Então, tá achando? Falou, o cara não toma água. Isso que é zelo, né? Isso que é zelo, hein? O cara é o zelo. Deixa eu ver, eu vou pôr isso aqui. Muito obrigado. E aí você tem um valor que é o zelo, que tem que estar presente. Então, no final das contas, eu falei em finança, falei em operação da fábrica, falei em gente, falei em gestão, que acompanha se está acontecendo o que era para acontecer e agir, e aqui eu estou falando em valores. Porque para você conseguir tudo isso, você tem que se concentrar em permear todos os valores necessários para uma empresa, que no caso a fazenda, conseguir operar dessa forma. O asseio, o zelo, a transparência, o controle, o desenvolvimento da sensibilidade, são todos valores que você precisa permear. Não é só usar o biológico. Se fosse só isso, estava fácil. É você construir um ambiente de educação, de métrica e principalmente de zelo que vai fazer com que você conquiste todos esses resultados. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Vocês estão construindo uma nova história no país que a gente vive. Tá joia? Espero que vocês possam sempre, junto com toda empolgação, com todo o propósito, com todos os valores que vocês têm, encham tudo isso de número. Porque na hora que todos os números estiverem aparecendo, vai ser bom não só para vocês, mas vai ser bom também para o país que a gente vive. Gente, muito obrigado e um forte abraço.